Obrigado. Dona Núbia, a senhora já prestou depoimento antes? Com o juiz, promotor aqui nesse processo? A senhora lembra? Eu não me recordo se tinha juiz, mas eu já dei meu depoimento aqui. Foi na delegacia? Não. Não, já foi no fórum. Foi aqui. Foi? Então foi com o juiz. Então me diga seu nome completo, por favor, Dona Núbia. Núbia Oliveira de Almeida. Um pouco da sua qualificação. Dona Núbia, a senhora é parente, amiga ou inimiga do Bruno Oliveira de Almeida? Sou irmã e amiga. Irmã, não é? A senhora vai ser ouvida como informante, tá certo? De toda forma, a senhora fica sob compromisso legal de dizer a verdade do que souber lhe for perguntado, tá bem? Tá bom. Peço que a senhora seja fiel com os fatos. Todas as perguntas vão ser feitas à senhora, tá certo? Com certeza. O que a senhora souber, a senhora disse que sabe. O que não souber, a senhora disse que não sabe. Tá bom. O que não lembrar, a senhora disse que não lembra. Tá bom? Tá bom. Doutor Dácio pela Defensoria, com a palavra. Obrigado, excelência. Bom dia, dona Núbia. Bom dia, doutor. Dona Núbia, a senhora conviveu com o Bruno durante que período da sua vida? Se ainda convive até hoje? Como é que é a relação de vocês? Convivo com o Bruno, acho que a vida toda. Foi, né? Você é irmã biológica dele ou é irmã afetiva? Sou biológica afetiva, ele foi criado pela minha mãe. Então você não é filha da mesma mãe dele, é isso? Não. É filha biológica da mãe biológica de Bruno, isso. Né? Vocês têm a mesma mãe adotiva, é isso? Não. Não? O fato é que vocês têm convivência desde muito tempo. Desde muito tempo. Como tem sido durante todo esse período o comportamento social de Bruno? Normal. Quem é Bruno? Diga aí pra gente rapidamente. É um menino bom, ele não faz mal nenhum à sociedade. Sempre a gente tem conversado bastante mesmo. Ele frequenta a minha casa. É uma pessoa normal, uma pessoa muito boa, gosta de criança. Não tem maldade no coração dele. Já teve episódio de violência com alguém num momento de estresse, tipo de desequilíbrio, de surto, seja lá o que for? Com quem quer que seja, com a senhora, com sua mãe, com alguma outra pessoa da comunidade lá do... Não, doutor, não. Nunca? Nunca teve. A senhora sabe do que Bruno é acusado aqui, né? Sei sim. Ter matado uma criança de 2 anos de idade. Sei sim. Né? Sei sim. A senhora acompanhava a relação de Bruno com essa criança? Acompanhei várias vezes. Em que circunstâncias? A senhora visitava Bruno lá onde ele morava com essa criança, junto com a mãe biológica dele? Não, ele ia muito na casa da minha mãe, com o neném, né? Com Moisés. Isso. E a gente via ele tratar muito bem o Moisés. Nunca a gente viu ele agredir, bater, alguma coisa assim. Sempre a gente via o contrário. Ele dava carinho, a alimentação dele sempre foi no horário certo. A gente nunca viu transtorno em relação ao Bruno e Moisés, não. Por quanto tempo a senhora acompanhou essa relação? Ainda que não diretamente, né? Como a senhora está dizendo aí. Porque Moisés tinha chegado de outro lugar, né? A senhora sabe de onde ele veio? Lhe pergunto. Do Pará. Veio do Pará. Do Pará. A mãe dele trouxe ele de lá. Pois é. E quanto tempo ele permaneceu aqui até a morte? Por quanto tempo a senhora acompanhou essa relação de Bruno com Moisés? Doutor, era assim, raramente ele ia na casa da mãe, né? Mas sempre que ele ia com Moisés, eu estava lá. Então, eu acompanhava o Bruno mais assim, a gente se via no meu trabalho, ele ia no meu trabalho, mas a gente se via pouco na casa da minha mãe. Uhum. O que Bruno falava sobre Moisés? Qual foi a circunstância que os fez, ele e a mãe biológica dele, trazerem Moisés do Pará, ou a mãe dele, enfim. Aliás, eu lhe pergunto, quando ela chegou com essa criança aqui no Piauí, Bruno estava aqui ou ele veio com ela? Bruno estava aqui com nós. Tudo bem, estava aqui com vocês. Isso. Morando com vocês. Isso. Tá. E aí, então, como é que foi? Ela chegou lá com essa criança, apresentou para vocês, disse alguma coisa? Como é que... ela explicou para vocês a origem dessa criança? Não. Não? Não. Então a senhora não sabe nada a respeito disso? Não. O que sabe é que Bruno passou a ter uma... Quando a mãe dele chegou, logo em seguida o Bruno decidiu ir morar com ela. A gente respeitou e aceitou. Só foi isso. Então, né, nesse período aí, Bruno estava com quanto tempo morando com vocês? A minha mãe pegou ele para criar, ele tinha 4 meses de idade.
Bruno morou com nós até 18, 20 anos. Foi essa época que ele saiu para ir morar com a mãe biológica, né? Que Isso. foi quando ela chegou com Moisés. É isso? Isso. Ele morou com vocês desde a Desde 4 meses de primeira idade. infância até o início da idade adulta. Isso, Né? isso. E durante todo esse período foi uma convivência normal. Normal. E depois desse fato, depois da morte de Moisés, de que ele é acusado, dona Núbia, Bruno conversou com vocês a respeito disso? Ele disse o que aconteceu, se ele contou o que aconteceu, nos diga o que ele disse para você. E também, como é que ficou a vida de Bruno depois disso, né? Bruno é a mesma pessoa depois desse fato? Não, mudou. Não. O que mudou na personalidade dele? Vamos lá. Ele fez 2 perguntas. Primeiro, você comentou sobre o fato, né? Você disse alguma coisa para a senhora ou para sua mãe? Ele me falou, né, que foi dar banho no neném e o neném se engasgou. E desse engasgo ele foi tentar desengasgar essa criança, né? E logo após ele caiu. Uma pedra, ou foi pia, não sei, não lembro. Mas foi isso que aconteceu. E ele, logo em seguida, a criança passou mal e levou ao hospital. Aí veio acontecer o que aconteceu. E depois, após que aconteceu isso aí, na vida do Bruno, ele nunca mais foi uma pessoa normal. Ele vive triste, cabisbaixo, não consegue emprego, de jeito nenhum. Toma remédios controlados. Mas não faz medo da sociedade. E não tomava antes? Não. Tinha uma vida normal. Normal. Não tinha dessa E ele não necessidade. faz perigo à sociedade de jeito nenhum. A senhora foi até o velório? A senhora soube no dia da morte de Moisés? Não soube. Não chegou aí até Não lá? soube. Você mora longe? Do local? Não, moro longe. Eu moro num conjunto de São Joaquim. Entendi. Do local onde a criança foi velada, Isso. né? A outra testemunha é a dona... Francisca é minha mãe. Que é a sua mãe adotiva. Não, é minha mãe mesmo, de Mãe verdade. A mãe adotiva é de Bruno, né? Isso. Porque aqui é uma confusão. Quem é biológica é a dona... É outra, A né? dona Socorro. A dona Socorro, exatamente. Então é ela que está aí, né? Isso, doutor. Bruno estudava normalmente, já teve algum trabalho, como era que ela até essa tragédia? Porque a senhora está me dizendo que isso mudou tudo, né? Depois disso mudou tudo. Quero saber como era antes, né? O Bruno estudava, fazia os bicos para ganhar um dinheiro, né? Porque é normal todo mundo querer trabalhar. Tinha uma vida normal. Normal. Não dava problema nenhum. Como era Moisés, a criança? Era uma criança normal, tranquila, agitada? Eu achava uma criança normal. Nunca vi Moisés agitado. Então, E o Moisés, sempre que ele estava na casa da minha mãe, ele estava de calçãozinho. Nunca vi mancha nenhuma no Moisés. Nenhuma mancha. E a mãe dele, quer dizer, A dona a Socorro. dona Socorro, que trouxe ele lá do Pará, como é que era a relação dela com ele, Moisés? Ela Eu tinha praticava maus tratos Não. ou não? Como era? Não, de jeito nenhum. Também não via isso. Não cheguei a presenciar isso, né? O pouco tempo que eu tive com ela, meu contato com a Socorro era muito pouco, mas nunca presenciei atos assim, não. A senhora tinha contato, a senhora está dizendo que contato com a dona Socorro era pouco. Era A senhora pouco. tinha contato com a Celina e Jaqueline? Não. Também não? Não. Pode falar nada sobre essas Não. pessoas? Nunca teve nenhum tipo Não de tem relação nada com a essas falar pessoas? delas, não. Entendi. Tá bom, dona Núbia, eu estou satisfeito. Sem mais perguntas, excelência. Obrigado. Obrigada, doutor. Doutor Biraci, pelo Ministério Público, com a palavra. Bom dia, senhora. Bom dia. A senhora disse aí que é irmã do Bruno. Sou irmã. A senhora sabe, conhece os detalhes do crime que ele cometeu? Não. Porque a senhora disse aí que ele Só sei o que ele me falou. não faz mal nenhuma sociedade que gosta de crianças. A senhora sabe, conhece esse fato, sabe o que ele cometeu? Eu sei o que ele fez. Pois diga aí o que foi que ele fez. Doutor, ele me falou, eu vou falar o que ele me falou, que foi dar banho nessa criança e a criança se engasgou e deu um tapa para tentar desengasgar a criança.
E desse tapa parece que caiu, não sei se era de uma pia ou de uma pedra, eu não sei. Aí veio acontecer o que aconteceu. Só sei isso, nada mais. Tá bem. Sem mais perguntas. Obrigado, doutor. Só um instante aqui. Dona Núbia. Núbia, eu vou fazer algumas perguntas delicadas à senhora, então. Não tem problema. Eu já vou me desculpar previamente, mas é porque, de fato, a história é toda muito delicada, certo? Verdade. Então, há alguns relatos de que o seu Bruno mantinha. Ele tinha um relacionamento amoroso com a mãe, certo? E isso faz parte do caso, porque está entre a possível motivação do que teria acontecido. Então, diante dessa circunstância, eu pergunto à senhora: a senhora tem conhecimento desse possível relacionamento amoroso que ele teria com a mãe? Não, Não tem doutor, conhecimento? não conheço. Desconheço isso aí. Certo. Ele passou a conviver, entre o tempo que ele passou a conviver com a mãe e esse fato, a mãe biológica no caso, né? Que ele foi criado pela sua mãe, por isso que a senhora se intitula corretamente como irmã dele, não é isso? Entre o tempo que ele passou a conviver com a mãe biológica e esse fato, foi quanto tempo? Doutor, não me recordo. Não, em média, sabe dizer? Passou 1 ano, 2 anos, mais ou menos, a senhora sabe dizer? Eu acho que 1 ano, 2 anos, não sei, não me recordo mesmo. Meses, não foram dias? Não, Não foram não dias. foram dias, não. Foi coisa de 1 a 2. Acho que sim. Certo.